Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso Aula em Casa. Eu sou a professora Manuela. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Hoje é a aula 140, expressões algébricas. Então, hoje a gente vai estudar aí algumas coisas, algumas situações onde a gente pode aplicar as expressões algébricas. Vamos ver. O que são as expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Por exemplo, a expressão que representa a área de um retângulo. Temos aqui, que a área de um retângulo é B vezes A. Aí eu falei aqui que as expressões apresentam números, letras e operações. Mas a gente não está vendo nenhum número aqui, né? A gente só está vendo letras, as letras B e A, e a operação aqui de multiplicação representada pela letra X. E cadê o número, professora? Quando a gente tem uma letra sozinha numa expressão, por exemplo, A ou B, significa que a gente tem o número 1 aqui na frente. Então, esse 1 ele está oculto. B vezes A é o mesmo que 1B vezes 1A. Mas, para facilitar, a gente omite esse valor aqui. Mas não tem problema nenhum também se você colocar o valor 1 na frente, não vai estar errado. Olha só, aqui a gente tem o retângulo e a área dele, a área dele é toda essa superfície aqui. E o que a gente tem nesse retângulo? Que essa medida é uma medida B, a medida da base, e essa medida aqui da altura, a gente chamou ela de A. Para calcular a área, a gente precisa multiplicar a base pela altura. E por isso a gente tem essa fórmula aqui. A área, nesse caso a área do retângulo, B vezes A, que significa base vezes altura. Principais aplicações das expressões algébricas. As expressões são empregadas com mais frequência em fórmulas e equações, como a gente viu, né? A área é o quê? A área do retângulo, base, vezes altura. É uma das aplicações das expressões algébricas. Outro exemplo aqui, da expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo. Agora é diferente, A gente tem aqui 4 medidas no retângulo. Tem essas duas medidas que valem B e essas duas medidas aqui laterais que valem A. E o que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos esses lados. A mais B mais A mais B. É como se a gente calculasse esse comprimento aqui, em linha. Temos 4 medidas, 2 medidas que medem A e 2 medidas que medem B. Então, o perímetro, a gente vai somar todos esses lados. Vamos somar o lado A, mais o outro lado A, mais o lado B, mais o outro lado B. E aqui a gente pode reduzir essa expressão. A mais A é igual a 2A. Lembrem que aqui na frente do A tem um 1. 1 mais 1 é 2 e a gente repete a letra, que nesse caso é o A. Então, fica A mais A igual a 2A e da mesma forma, B mais B igual a 2B. Então, o perímetro desse retângulo se resume a essa fórmula aqui, 2A mais 2B. As variáveis. As variáveis é como a gente chama as letras das expressões algébricas. Na expressão algébrica, a gente pode usar qualquer letra e a gente chama elas de variáveis. Geralmente, a gente usa a letra X, mas a gente pode usar qualquer outra letra do alfabeto. Por exemplo, temos aqui a diferença entre o número X e o número 7. Como é que a gente representa essa frase aqui através de uma expressão algébrica? A gente interpreta, olha, o que é a diferença? A diferença é a operação de subtração. A gente pode, ao invés da diferença, usar o sinal de menos. E eu quero a diferença entre quem? Entre o número X e o número 7.
Então, a diferença entre o número x e o número 7 vai ser x menos 7. Outro exemplo. A soma do número m com o triplo do número n. Então, temos um número representado pela letra m e um número representado pela letra n. Mas da letra n, a gente quer o triplo. E o que é o triplo? O triplo é 3 vezes um valor. No caso, o triplo de n vai ser 3 vezes o valor de n, ou seja, 3n. Por isso que a expressão que representa a soma do número n com o triplo do número n vai ser essa aqui, ó, m mais 3n. Uma observação aqui. O uso de letras representando números facilita na interpretação de sentenças escritas na linguagem do nosso dia a dia para a linguagem matemática, a álgebra. E é o que a gente acabou de ver, não é verdade? A gente viu que uma frase inteira ela pode ser representada simplesmente por 2 valores, uma letra e um número, e uma operação. Então, isso facilita muito a nossa linguagem matemática. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui, por exemplo, o triplo de um número menos 2 unidades é igual a esse número acrescido de 10 unidades. Então, olha só, temos uma frase inteira aqui com 2 linhas que pode ser transformada numa expressão algébrica. Mas a gente tem que interpretar. Olha, eu quero um número. Esse número, geralmente, a gente vai chamar ele de x. Então, ao invés de eu escrever um número, eu posso dizer que esse valor é x. Então, temos que o número é x. Aí eu estou falando do triplo de um número. Então, qual vai ser o triplo de um número? Vai ser o triplo de x. E o triplo é 3 vezes um número. O triplo de x vai ser quem? 3x. Então, aqui a gente já pode começar a construir a nossa expressão algébrica, ou a nossa equação. O triplo de um número, ó, 3x, menos 2 unidades, menos 2, é igual, só colocar o sinal de igual, a esse número. Que número? O x novamente. Acrescido é somado, né? Operação da adição, sinal de mais, de 10 unidades. Estão aqui as 10 unidades. Então, essa frase a gente pode resumir nessa expressão aqui. O triplo de um número menos 2 é igual a esse mesmo número acrescido de 10, que fica essa expressão aqui. 3x menos 2 igual a x mais 10. Vamos interpretar outro exemplo. O dobro de um número aumentado de 15 é igual a 49. Quem que a gente tem que identificar primeiro? Um número. Um número pode ser x. Qual vai ser o dobro desse número? O dobro é 2 vezes o valor. Então, vai ser 2x. Aí, agora a gente vai ver como que vai ficar a expressão. Olha só. O dobro de um número, 2x, aumentado de 15. Aumentado, então a gente vai pôr o sinal de mais. Aumentado de quanto? De 15. É igual a 49. Pronto, resumimos a essa expressão. 2x mais 15 é igual a 49. Vamos fazer outro. A soma de um número com seu triplo é igual a 48. Aqui a gente já pode fazer direto. Um número a gente vai chamar de x. Então, vai ser x e o quê? É a soma, ó. A soma de um número. A soma de x com quem? Com o seu triplo. Se é o seu triplo, vai ser 3x. Temos aqui, ó, a soma de um número com o seu triplo. Vai ser o x mais o 3x. É igual a 48.
Pronto. Igual a 48. E fechamos aqui a nossa expressão dessa forma, ao invés de usar a frase. Outro exemplo. Somando 5 anos ao dobro da idade de Sônia, obtemos 35 anos. Aqui a gente vai nomear quem? A idade da Sônia. Idade da Sônia. Em vez de colocar a idade da Sônia, vamos representar pela letra S, que é a letra do nome dela. Então, interpretando aqui, somando 5 anos, vamos somar 5 anos ao dobro da idade da Sônia. Se a idade da Sônia é S, quanto é o dobro da idade dela? 2S, correto? Então, somando 5 anos, somando ao dobro da idade da Sônia. O dobro da idade dela vai ser 2S. Obtemos 35 anos. Se a gente obtém, significa que isso tudo aqui, essa soma de 5 com o dobro da idade dela, é igual a 35 anos. Pronto, fechamos mais uma expressão. 5 mais 2S igual a 35. Poderia usar o X? Poderia. Pode ser o X aqui no lugar do S, pode ser qualquer letra que você queira usar. Na matemática é mais comum a gente usar o X, mas a gente também pode usar qualquer outra letra do nosso alfabeto. Mais uma aplicação. A idade de um pai é igual a triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades sabendo que juntos têm 60 anos. Então vamos lá, temos várias informações. Temos a idade do pai, temos a idade do filho e a gente tem o quê? Juntos eles têm 60 anos. Se a gente tem idades juntas, significa que a gente vai somar essas idades. Então vamos nomear aqui a idade do pai, a idade do filho. Eu poderia chamar de X a idade do pai? Poderia, mas a gente vai ver aqui com calma que é melhor a gente chamar de X a idade do filho. Vamos chamar de X a idade do filho. Por que a gente não chamou de X a idade do pai? Porque está dizendo que a idade do pai é o triplo da idade do filho. E se a idade do filho é X, o triplo da idade vai ser o quê? Vai ser 3x. Então, a gente já usa a idade do pai como 3x e a idade do filho x. Qual a outra informação? Juntos eles têm 60 anos. Ou seja, se a gente somar esses dois valores, a gente vai ter 60. Então, vamos fazer isso. 3x mais x igual a 60. Temos aqui a nossa expressão, mas a gente precisa calcular as idades. 3x mais x vai dar quanto? Lembrando que aqui na frente do x tem um 1, então 3 mais 1, 4, e a gente repete a variável que é x, e repete igual a 60. E aqui ficou uma equação, né? Resolvendo, a gente passa o 4 dividindo, fica 60 dividido por 4. Essa divisão aqui é exata, 60 dividido por 4 é igual a 15. Então, x é igual a 15. Mas quem é x? X é a idade do filho. Então, o filho tem 15 anos. E o pai? O pai tem o triplo de 15, ou seja, 3 vezes x, que é 3 vezes 15. Então, o pai tem 45 anos. Pronto, resolvemos o nosso problema.
Vejam que agora a gente usou uma aplicação em que a gente resolve e descobre o valor da variável. Agora, para a gente exercitar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Escreva a expressão algébrica que traduz as seguintes sentenças do dia a dia. Letra A. O dobro de um número menos 20 é igual a 100. Letra B. A diferença entre 75 e o triplo de um número natural resulta em 30. Questão 2. Escreva a expressão algébrica que interpreta os exemplos a seguir. O dobro de um número menos 4 é igual a esse número aumentado de 1. Letra B. O triplo de um número mais 2 é igual ao próprio número menos 4. Então, a gente vai deixar um tempinho aí para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos agora para o momento da nossa interatividade. Estou olhando aqui a resposta dos alunos. Estou gostando de ver a participação de vocês. Deixa eu ver aqui, olha. O Lucas Gabriel respondeu que na questão 1 é 2x. A Ellen respondeu também que na questão 1 é 2x. O Gabriel respondeu assim, 3x menos 75 igual a 30. Daqui a pouco a gente vai conferir na correção se está correto. O Rian também respondeu que na questão 1 é 2x. O Johnny respondeu que na questão 1 é 2x. O David respondeu que na questão 2 o x é igual a 15. E a Ellen disse que 3x menos 75 é igual a 30. Vamos então conferir as respostas. Temos aí, escreva a expressão algébrica que traduz as seguintes sentenças. Vamos ver como vai ficar aqui o item A. Item A. O dobro de um número, ou seja, 2x menos 20 é igual a 100. Pronto, ficou desse jeito aqui. Era para fazer só isso, só interpretar a expressão. Bem simples, né? No item B, a diferença, se é a diferença, a gente sabe que é uma operação de subtração. Agora é entre quem? Entre 75, então, entre 75 e o triplo de um número natural. Então, o triplo de um número a gente pode chamar de 3x. Resulta é igual, né? É igual a 30. Então, desse jeito aqui, ó, 75 menos 3x é igual a 30. Vamos ver o comentário dessa questão. Temos aí, ó, resposta, letra A, 2x menos 20 igual a 100. Letra B, 75 menos 3x igual a 30. E olha só, a letra que você vai utilizar não necessariamente vai precisar ser o x. Pode ser qualquer letra do alfabeto que você escolha, ok?
Agora vamos para a segunda questão. Temos aqui item A. Vamos novamente interpretar a sentença e transformar numa expressão ou equação. O dobro de um número, o dobro a gente já sabe que é 2x. Menos 4, direto, ó, menos 4 é igual, sinal de igual, a esse número. Que número? O x. Aumentado, aumentado é mais, aumentado de 1, mais 1. Pronto, 2x menos 4 é igual a x mais 1. Vamos agora escrever a letra B. O triplo de um número. O triplo de um número a gente pode chamar de 3x, porque vai ser 3 vezes o número. Mais 2. Mais 2. É igual, sinal de igual, ao próprio número. Quem é o número? O x. Menos 4. Menos 4. E aí a gente forma essa expressão, 3x mais 2 igual a x menos 4. Vamos ver o comentário dessa questão. Então, conferindo aí o gabarito, letra A, 2x menos 4 igual a x mais 1. E letra B, 3x mais 2 igual a x menos 4. Então, a observação que temos aqui, se a gente escolhe a letra x para o número desconhecido, o seu dobro vai ser 2x e o triplo vai ser 3x. Ah, professor, eu escolhi outra letra, eu escolhi a letra B. Então, o dobro vai ser 2b e o triplo vai ser 3b. Não tem problema nenhum, como eu falei, você pode utilizar a letra que você quiser na hora de construir uma expressão. Como eu falei, as variáveis elas são representadas por qualquer letra do alfabeto que você queira. Então, você pode fazer aí dessa forma. Pode usar o x, pode usar o b, pode usar o z, pode usar a letra que você quiser. Eu vi aqui que a maioria usa o x, e o x é o que a gente mais usa mesmo na matemática. E a gente está começando a aprender essa questão de expressões, né? Então não se preocupe se vocês não acertaram, continuem exercitando, continuem estudando e a gente se vê numa próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.